Seja bem-vindo ao nosso podcast, Um Braço da Nova Versão. Estamos iniciando hoje mais um episódio e com o intuito sempre de trazer um conteúdo que realmente seja verdadeiro, um conteúdo que seja sério e que traga a informação real. Em um mundo cada vez mais voltado para notícias fake news, nós temos hoje como missão, na Nova Versão, contribuir com um conteúdo que seja real e também seja leve. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa que vai contribuir muito com o assunto que nós vamos falar. Ela já esteve aqui nesse programa, junto com uma outra médica, mas hoje o palco é só dela. Ou melhor, a mesa é só dela. Mas antes de apresentá-la, eu quero dar as boas-vindas à minha parceira, Larissa. Obrigado, Lari. Obrigada, Rô. E agora sim nós vamos conhecer ela, que já é conhecida. Doutora Tânia, seja muito bem-vinda a esse programa. Muito obrigada. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa. Nossa parceirona desde o início, né, doutora? Amém. Desde o início. Muito obrigado. Doutora, hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Até comentei com você e com a Lari antes da gente começar. Tem um grupo no WhatsApp e hoje eu mandei para eles um pouco do assunto que nós iríamos abordar aqui. E eles mandaram algumas perguntas e eu peguei as melhores e trouxe para cá. Maravilha. Né? Porque eu falo que é interessante quando a gente responde o que as pessoas de fato querem saber, né? Sim, verdade. Então, por isso que hoje eu fiz uma dinâmica um pouco diferente. Compartilhei aqui com a Lari, mas só para as pessoas entenderem, a doutora Tânia é uma médica endocrinologista com formação também na nutrologia. Então, Sim. hoje ela não é apenas uma médica que atende a área da endocrinologia e da nutrologia, mas também uma médica que olha o ser humano como um todo. A gente fala que isso, de fato, tem sido um grande diferencial dos médicos nesse momento, né, doutora? Essa abordagem de olhar o paciente como um todo, porque muitas vezes o problema não está apenas naquele órgão específico ou tem apenas uma causa, mas são várias, né? Sim, porque sempre que você só vê um sintoma e você só ajuda esse sintoma, quase sempre é igual pôr um esparadrapo sem cuidar da ferida. Então, você vai ter só uma coisa que está por cima e não está arrumando o que está como problema. Sim. E, por exemplo, nomes de doenças em comum nesse mundo que agora estão aumentando, né? Que são causas, às vezes, até evitáveis e, às vezes, as pessoas não imaginam e, quando está acontecendo a situação, ela tem que se submeter a um tratamento, às vezes, muito forte, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com dor porque está com câncer. Um remédio analgésico não vai curar o câncer. Ele vai apenas amenizar um sintoma. Então, não é o mesmo tratamento para o câncer, o tratamento para a dor. Então, é mais ou menos isso que, às vezes, as especialidades fazem, né? Então, em vez de ajudar quem é a causa, lá na raiz, quem fez a pessoa ter aquele processo, é mais fácil apenas tratar como um sintomático. Sim. Só que aí a pessoa vai só se acostumar, às vezes, com a medicação e vai voltar. Porque não tratou, Aquele ciclo né? não vai Onde se foi encerrar, o motivo. né? Isso vai camuflar, né, doutora? É, exatamente. Doutora, então para a gente começar, a primeira pergunta, que eu até intitulei aqui, eles perguntaram sobre alimentação e saúde mental, né? O quanto que a alimentação impacta diretamente não apenas no nosso físico, mas também na nossa saúde mental e emocional. E quais são alguns nutrientes e hábitos alimentares que você considera essencial para manter esse equilíbrio nesse sentido? Ótima Legal, pergunta, né? muito boa. Olha, impacta completamente, porque geralmente os neurotransmissores, que é o que ajuda a gente a ter alegria, bem-estar, né, ânimo, eles são gerados pelo intestino e são ativados por vários nutrientes. Então, se a gente tem uma falha na hora da digestão e ela não está ok para poder ter a absorção desses nutrientes, então vai ficar como se fosse uma receita com falha de uma parte dela. Então, se eu não tenho, por exemplo, a serotonina, se eu não tenho o triptofano, se eu não tenho o zinco, se eu não tenho a vitamina C, se eu não tenho essas vitaminas do complexo B, não consegue ativar.
para formar melatonina, para formar endorfina, para formar serotonina. Então, se lá no intestino tiver alguma coisa errada, que não consegue fabricar ou dar os nutrientes prontos para depois serem ativados, interfere tanto no sono, quanto no bem-estar, quanto na parte sexual da pessoa, na parte emocional. E quase sempre o contrário, tipo os alimentos que deixam esses órgãos não funcionarem certo, são alimentos que são parte do nosso dia a dia. Então, o pior é que a gente come muito esse tipo de alimento e aí não consegue ter com uma boa qualidade a parte emocional. Que às vezes poderia ser resolvida com uma B12, com ácido fólico, com uma vitamina D. Pessoas que têm vitamina D menor que 10 podem ter risco de ter suicídio. Elas podem ter uma depressão tão grande que elas não têm vontade nem de fazer nada e começam a ter pensamentos suicidas. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas uma vitamina poderia fazer isso? Sim, porque eu já tratei e já vi que aconteceu isso. Então não é uma coisa boba, é uma coisa que faz diferença. E às vezes a falta da B12, que ajuda muito o emocional, às vezes é o que corrige uma depressão. E às vezes a pessoa vai para o antidepressivo sem ver um exame para ver se ela tem uma vitamina faltando. Então, tem muito a ver o emocional com a nutrição. Nossa, com certeza. Perfeito, muito. Perfeito. Agora, doutora, a gente vai entrar na questão de longevidade e qualidade de vida. O quanto que as pessoas estão falando sobre isso, né? Então, o interesse pela longevidade está crescendo cada vez mais. Sim. Né? Então, quais são os principais pilares para quem quer viver mais e melhor, né? E além da alimentação e da atividade física, que outros fatores são fundamentais para o envelhecimento saudável? Primeiro fator, sono bom, dormir bem, tá? A pessoa não vai ter uma qualidade de vida boa se ela não dormir bem. E uma coisa que às vezes é comum no dia a dia, por conta da nossa modernidade, de várias atividades, é o uso de celular, às vezes até à noite, por conta de estar resolvendo alguma coisa, ainda não deu tempo. E geralmente, se você usa o celular à noite, o melhor horário para fabricar melatonina é das 6 às 10 da noite. E ela que ajuda a pessoa não ter Alzheimer, a pessoa não ter diabetes e ela não ter doenças graves. A melatonina limpa o organismo de todas as células que às vezes vão dar problema de saúde. Só que quando você fica no celular, nesse horário, cada 1 hora que você fica no celular na tela, reduz 17% da melatonina. Ixi, eu tô desesperado, então. Então o que acontece? Você já não tem uma higiene do sono adequada. O ideal seria à noite luz o máximo possível escura. Nem aqueles LED do ar-condicionado deveria estar aparecendo. Celular de jeito nenhum perto da cabeceira. Tá? Porque a radioatividade do celular, assim, próximo à nossa cabeça, pode alterar o nosso DNA. Olha só. Então, não é tão bom ficar com o celular perto. É bom uns 4 metros, pelo menos, de distância, que dá para ouvir, se precisar. Ninguém vai, tipo, não deixar de falar com você. Sim. Então, você deixa um pouquinho distante, porque durante o dia já é necessário. Né? Então, é importante ficar longe. Então, eu diria assim, o sono, se você dorme bem, mais ou menos 3 horas depois que você dorme, existe como se fosse uma limpeza do organismo pelo sono mais profundo, para ajudar você a ter alguma coisa de memória ruim que você tiver durante o dia, o próprio organismo limpa. E as toxinas, a maioria que formam as substâncias amiloides, que é o que dá risco de Alzheimer, também são limpas. Então, a pessoa precisa dormir melhor, pelo menos 8 horas e um sono de qualidade. Então, isso, na minha opinião, é o primeiro, é o pilar de ter saúde e longevidade. O segundo, lógico, a comida, né? Procurar comer melhor, no sentido de comida feita na tua casa, e não industrializada, que é muito importante. A nutrição, sem dúvida, é um dos pilares, né, para ajudar a saúde. Vitamina D
tá? Tomar sol ou ter, se for preciso, que eu comentei agora há pouco, uma suplementação se você tiver um nível baixo. Tá. Já foram feitos vários estudos, tem muitos estudos de vitamina D. E a dose boa para você até evitar câncer é ela estar a mais de 50. Tá? Então, às vezes, a pessoa vê um exame laboratorial e ela está 20 e é considerado normal 20. Só que ela tem alguma chance, algum risco na família ou alguma coisa errada que pode ser importante ela ter um número maior, até para evitar. Tá, entendi. Aí ela, vamos supor, já tem um pouquinho nódulo de tireoide, que é benigno, mas ela já tem, ou tem uma outra coisa, nódulo de mama, só que tudo benigno. Então, ela pode não ter um agravamento ou não ter metástase até, se ela manter uma vitamina D a mais de 50. Não é necessário altíssimo também. Perfeito. Tá? Porque senão a pessoa vai ouvir isso, ouviu aí, e vai achar que ela tem que tomar a mega dose de vitamina D, e não é isso também. Mas é uma coisa importantíssima. Então, vamos pensar. Terceira coisa, ter uma digestão boa. Tá? Muita gente não dá a importância que deveria para a digestão, mas é a chave de tudo. E o que seria uma digestão boa? É uma digestão que cumpre todas as etapas, desde a hora que você coloca na boca até chegar na célula o nutriente. Isso a gente pode dizer que é uma digestão boa. Tá. Agora, o que geralmente acontece? Se você tem um pH do estômago que está ruim, ele está muito acima do que deveria, já não consegue ter essa digestão boa. Tá. Aí já dá problema na digestão da proteína, e às vezes o pH do estômago tem que ser 1,5. Aí, dependendo do que você come muito, ele vai para 2, 2,5. Tá. E tem como se fosse uma porta abre, a outra fecha, uma porta abre, a outra fecha. Então, o piloro, que é o lugar que abre do estômago para o intestino, para continuar a digestão depois que passou por essa etapa bem ácida, ele precisa desse pH de 1,5 para poder pedir para o fígado e para o pâncreas liberar enzima digestiva no intestino. Se você não tem esse pH 1,5, o que vai acontecer? Vai chegar o alimento e vai passar reto, e aí ele apodrece no intestino sem digestão adequada. Aí começa a ter risco de diabetes, risco de alguma coisa errada que pode dar um vazamento intestinal. E esse vazamento a gente chama de disbiose. Então, quando tem essa disbiose, começa a proliferar mais um tipo de bactéria ali no intestino que não é a melhor para a saúde. Tanto que os nomes são bem convidativos para não ser boas. Cadaverina, pulveracina, mortificina. Então, vai ter muito mais flora de Firmicutes, que é uma linha de bactérias que é para ter gordura visceral, para você ficar sempre com problema hormonal, para ter fibromialgia e outras coisas. Uma coisa puxa outra. E tem várias comidas que a gente usa que essas bactérias amam. Então, imagina como fica lá dentro. Doutora, mas como eu sei que eu estou tendo uma boa digestão ou não? Primeiro, se você só tem... fazendo exames? Não, Exame de tem sangue. exame. Mas primeiro, tipo assim, você come, aí estufa a barriga. Aí a calça não serve. Aí você vê que tem mulheres que mandam foto para mim e falam assim, nossa, eu como, parece que eu tô grávida de 20 meses, porque parece um baiacu. Né? Fica assim, igual aqueles peixes, baiacu. Fica daquele jeito. Você olha a pessoa, se ela sair... Instantâneo mesmo, na você hora. alimenta É instantâneo. aquela barriga de verme? Parece barriga de verme, Olha, mas é instantâneo, estufada, entendeu? Fica muito forte, Nossa. às vezes começa a rotar. Imagina o desconforto. Gases, aquela sensação de refluxo. De voltar a comida, dor na barriga, dor no estômago, Olha isso só. aí é má digestão. Olha só. Só que tem pessoas que não têm esse sintoma, que é ruim, porque aí elas não descobrem que está com má digestão. Isso, tá. E às vezes, o que acontece? Elas ficam vermelhas, aparecem uns sinais na pele, começa a dar problema de acne, é tudo uma dor de cabeça, labirintite, coceira no ouvido, coceira na cabeça sem causa, parece que tá com um monte de pelo no corpo, fica passando, não tem nada. Então, o sintoma pode ser muito variado. Mas, geralmente, a pessoa vai ter uma manifestação e, às vezes, ela não consegue entender de onde ela está tendo isso. Porque ela vai achar assim, o que eu como todo dia não deve ser.
Tá. Ela vai achar que é uma coisa que ela comeu e fez mal. Entendi. Mas geralmente é o contrário. É o que ela come todo dia. Que vai... Mas aí, por exemplo, igual a senhora falou, eu já vi muitos casos das pessoas saberem que talvez teve uma má digestão, vai lá, toma um Eno, toma alguma coisa, alguma coisinha assim. Então, nesse momento seria importante buscar mais informações com um profissional? Sim, porque uma coisa comum que a gente vê muito é a impressão que quando tá com a dor no estômago ou algum mal-estar, que ela está com excesso de ácido. É uma impressão. Tanto que os óis, né, os omeprazol, pantoprazol, vários óis, eles são para excesso, para úlcera. Isso. Só que o que a pessoa tem quando tem uma dor de estômago? Ah, eu tô com dor de estômago, vou na farmácia, vou no médico. Qual que é a primeira coisa que eles passam? Esse tipo de medicação. Exatamente. Só que ele é bom se tiver alto, essa gastrina, se tiver mais úlcera, tá? Mas quase sempre não pede a gastrina, não pede a amilase, não pede para ver se realmente está precisando de tomar isso. E geralmente, quando usa a longo prazo essa medicação, a pessoa pode ter o pH do estômago nunca mais voltando ao normal. Então, ela cria uma doença sem ela saber. Olha só. Porque aí vai ficar mais alto o pH do estômago, aí lembra do pylori? Não vai abrir, vai dar impressão de refluxo. Aí o que a pessoa vai fazer? Usa domperidona, usa remédio para abrir. Aí é que não vai ter mesmo digestão. Aí o que acontece lá no estômago? Ativa o fator intrínseco, que é o que ajuda a absorção de zinco e B12. Aí a pessoa começa a ter o emocional abalado, porque a B12 não está mais funcionando, porque não tem ácido. Olha só. Aí o zinco não ativa e começa a pegar vírus, bactéria, fungos, o hormônio sexual abaixa, porque não tem zinco. Então, a pessoa ela não tem ideia, porque ela não conhece sobre isso, lógico, de que se ela fica usando continuamente esse tipo de medicação e ela tem um negócio baixo e não alto, ela está tendo outros processos acontecendo que depois vai dar outras doenças, né? Mas a pessoa ela não tem ideia e ela fica usando, porque melhorou, né, a dor de estômago, então vamos usar. Então, tem isso. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre saúde hormonal e bem-estar. Muitas pessoas hoje falam sobre a importância do equilíbrio hormonal, que traz vários benefícios para a saúde, né? Como identificar esse sinal que às vezes não está tão regulado, os hormônios, e qual que é o impacto disso no nosso dia a dia, tanto fisicamente como emocionalmente? Os hormônios, eles vêm do grego, que é humor, e eles que regem a vida. Então, eles são, assim, fundamentais para a pessoa ter energia, disposição, ânimo. Então, é essencial que a pessoa tenha os hormônios funcionando bem. O que acontece muito é que, geralmente, se você for fazer um exame e você tem, por exemplo, 20 anos, então, o que vai acontecer com o teu estrogênio, a tua testosterona? Vai estar super alta, porque você tem uma idade boa, vai ter isso aí. E aí, do nada, você faz daqui uns 10 anos esse mesmo exame, e aí dá lá que não tá legal mais essa testosterona, não tá mais legal esse estrogênio, às vezes tem já uma alteração na progesterona. Então, esses hormônios naturais, eles são muito importantes para a vitalidade, para cabelo, para pele, para músculo, para energia, para você ter enfrentamento, para definição muscular, para cabelo, tem um monte de benefício. Para não ficar inchada. Só que existe vários produtos químicos que a gente usa no dia a dia, que geralmente são como se fossem falsos hormônios. E esses falsos hormônios, eles vão competir com os hormônios verdadeiros. Então, o que acontece? A gente chama disruptores endócrinos. Então, por exemplo, um produto químico, ele vai lá, na vaga do estrogênio, não deixa ele funcionar, e começa a te dar desânimo, TPM, endometriose e algum outro sintoma. Então, a tua qualidade vai ser diferente, porque o estrogênio na mulher é a testosterona no homem. É o que vai dar ânimo, o que vai manter músculo. Então, o que acontece? Tem o falso hormônio e ele não vai deixar o teu funcionar.
Então, dependendo do tipo de comida ou de produto químico, as mulheres que são mais vaidosas gostam de maquiagem. Às vezes, dependendo da pessoa, se está na casa, ela começa a limpar muito a casa, pôr cheirinho, fazer um monte de coisa ali que é agradável, mas tem tudo química. Tem tudo derivado de petróleo, tem um monte de coisa que é efeito falso hormônio. E aí, como ela não sabe, ela começa a ficar desanimada, ficar com vontade de não fazer tantas coisas que ela faria antigamente. E o ideal seria ela ter o vigor o quanto mais ela puder. Sim. Né? E geralmente dos 35 até os 50 na mulher, já começa uma fase que a gente chama climatério, que não é que ela vai parar de menstruar, mas ela já começa a ter um declínio hormonal. Sim. Então ela já começa a perder os hormônios. Só que se ela tiver direto com esses falsos hormônios, aí os sintomas que ia dar lá para os 40, 50, já começam com 30. Entendi. E aí ela tem uns processos hormonais. Dependendo do jeito que for abordado, ela vai conseguir melhorar isso, vai fazer uma diferença, vai limpar o organismo, vai tirar esses, né, disruptores. E quando ela faz isso, ela fica ótima. Às vezes tem homens que eu vejo que tem hormônio baixo, tirou o disruptor, aumenta a testosterona sem usar testosterona. Então, às vezes, nem precisaria ainda. Mas tem pessoas jovens que já estão com testosterona baixa, que já estão com estrogênio ruim. É pelo estilo de vida que as pessoas levam hoje? Completamente. Tá? Quanto mais insulina alta, mais carboidrato a pessoa tem, menos a testosterona ela vai fabricar. Nossa, e o que a gente mais consome? Então, e isso é um problema porque é mais prático. Exatamente. Né? Então, a modernidade com a praticidade, ela é anti-saúde. Ela é anti-saúde. Ela é para você viver menos, para você ter saúde mais comprometida, rápido, para que você tenha problemas. Só que se a pessoa não pensa nisso, ela só vai pensar quando começa a dar um problema mais sério. Né? E para as mulheres, uma coisa assim, que é um vilão hoje, é o tal do lipedema, que já é um problema circulatório vinculado a essa circulação cheia de açúcar, cheia de hormônio errado, que incomoda pra caramba, que não é a mesma coisa que celulite, mas é bem parecido. Que antigamente a gente ficava com medo da celulite. Sim. Agora tem medo do lipedema. Mas os dois, eles são má circulação e excesso de comida errada. Então, afeta demais essa parte da longevidade. Tá. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho das dietas da moda e alimentação consciente. Com tantas dietas surgindo, aqui tem alguns nomes, né? O jejum intermitente, low carb, plant-based. Como que uma pessoa pode identificar o que realmente funciona para ela? E existe um caminho mais equilibrado para a nutrição sem cair em extremos? Com certeza. Só que para isso, o que é importante pensar? Qual é o estilo de vida da pessoa hoje? Então, vamos imaginar, você vai lá para mim e você fala, olha, eu adoro comer fora, eu adoro comer carboidrato à noite, eu adoro um monte de coisa. E eu tenho muita festa, tenho os eventos da revista, tenho um monte de coisa. Aí eu vou falar assim, faz esse jejum intermitente, sendo que eu vou pedir para você ficar sem comer à noite até não sei que hora. Aí você vai fazer isso como? Né? Então, tem uma estratégia boa para cada pessoa. Para cada estilo de vida, né? Então, dependendo do seu estilo de vida, que tem que ser visto qual seria a melhor estratégia. Agora, geralmente, o jejum intermitente, ele é uma estratégia de limpeza. Então, vamos imaginar que a pessoa está com muita toxina, com muita coisa que ela precisa tirar do organismo, e às vezes não comer é para fazer essa limpeza, principalmente do fígado, essas coisas, às vezes algumas doenças autoimunes. Então, dependendo do jeito que ela vai fazer o jejum, o que ela vai comer na hora que ela comer. Então, tudo tem que ter uma orientação especializada para a necessidade da pessoa. Porque eu já vi pessoas do nada, eu fico sem comer mesmo, é normal eu não comer no café da manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o jejum intermitente para poder comer... Eu não deixo de... Olha, eu vou até interromper, doutora, eu não deixo de comer de manhã. Muitas vezes deixa. Tá sua mãe aqui que não me deixa mentir, né, dona Deise? Então, e aí já é o seu normal. Mas aí vamos imaginar assim, se você tem já esse estilo, mas na hora que você come,
você só come coisa que não é legal. Tá. Então, não é uma boa ideia. Exato. Agora, se você come coisas saudáveis, porque qual que é, assim, voltando àquela ideia do que a gente precisa para a longevidade? Uhum. Equilibrar o nível de proteína do corpo, Tá. para a dieta ter mais proteína. Tá. Porque quem que vai ajudar uma pessoa de idade não ter perda da autonomia? Manter músculo, manter colágeno. Porque o colágeno é o que, quando você perde, começa a dar osteoporose. Então, a pessoa acha que a osteoporose vem por causa de cálcio. Não, ela vem primeiro por causa de colágeno faltando. Depois, com o tempo, vai ser perda de cálcio, as outras coisas. Mas a primeira coisa é a perda de colágeno. Então, o que a pessoa precisa? Proteína. Saber lidar com a proteína que ela vai escolher no dia. Então, primeiro, analisar cada caso, ver se vale a pena para ela. Se é boa uma low carb, uma dieta só proteica, né? Tem casos que tem que ser uma dieta só de proteína. Doutora, dá uma dica aqui para nós do que seria uma dieta equilibrada, não para pensando naquela pessoa assim, ó, não vou olhar a internet, não vou buscar informações que talvez eu não sei se são verdadeiras ou não. Mas se você tivesse uma pessoa que fala assim, ó, quero ter uma alimentação melhor, mas eu não quero ficar seguindo a risca dieta. O que seria uma alimentação boa? Seria uma alimentação com comida de verdade, né? Que ela pode fazer com verduras, legumes, frutas, com arroz, feijão, carne, né? O que muda um pouco é se é uma coisa orgânica, se ela é muito cheia de veneno e a pessoa não sabia, né? Porque, infelizmente, a maioria das comidas tem agrotóxico, tem pesticida, né? Então, às vezes, a pessoa come até bem, só que ela não tá vendo que tem muito veneno. Qualidade não tá vendo produto. essa parte. Mas vamos pensar, já é melhor do que aquelas comidas processadas, ultraprocessadas, que às vezes a gente compra já pronto, que é de congelada. Né? Porque tem muito, pensa assim, quanto mais validade o alimento tem, menos vida você tem. Tá. Então você vai ter, quanto mais o negócio estragar rápido, por incrível que pareça, menos problema ele vai ter para sua saúde. Quais são qual que é a melhor proteína? Carne. Pra gente comer. A carne vermelha. Opa. Sempre carne vermelha. Tá? Porque a absorção da carne, o uso dos aminoácidos essenciais da carne, ela é superior a qualquer outra coisa. Em segundo lugar seria o ovo. Tá? Carne e ovo. Não é tão maravilhoso o frango. Não é tão maravilhoso. Não é tão maravilhoso o peixe. Não é tão maravilhoso. Tá? Por quê? Porque pensa o tamanho do animal. Quanto que um animal come, por exemplo, um frango, de milho transgênico para aquele tanto que ele tem de peso? O dia inteiro com a luz acesa e ele comendo milho transgênico. O que vai ter na carne dele? Hormônio só. O que vai ter em porcentagem no tamanho de um gado que o milho vai na ração de dose que vai ter na carne dele? Muito menos. Muito menos. Muito menos do que o frango, tá? E o peixe? A maioria que é de criador vai ter milho também. Além de ter alguma outra coisa que às vezes está contaminada a água e tal. Então, na verdade, o ideal seria variar, tá? Não é que não é para comer uma coisa ou deixar de comer outra. A melhor alimentação, quem está em casa e quer fazer uma alimentação ok, é só não comer todo dia a mesma coisa, né? Então, o arroz e feijão é prático todo dia, ok. O que eu posso fazer? Uma salada diferente, um legume diferente, variar a carne, né? Não deixar de usar nada, né? A não ser que ele faça um exame de que ele tenha problema. Aí o ideal seria evitar, né, o alimento que está com problema e usar menos vezes até corrigir, né? Para depois ele voltar a usar se ele puder. Mas não com, tipo, radicalismo, nunca mais na vida eu vou comer isso, porque a pessoa não consegue. Tem um tanto que é uma força de vontade que a gente acha que é infinita, que na verdade não é. Então, se você tem uma coisa que você gosta muito e você quer evitar aquela coisa, e você para de usar,
e você vê toda hora essa coisa. Então, a tua vontade de falar não na primeira hora do dia é diferente da última hora do dia. Vai minando a sua força de vontade para falar não para aquele alimento que você adora e você começa a ficar desanimado, né? Aí, na hora que você vê, você come, sei lá, 10 vezes o negócio, porque você ficou sem comer e não conseguiu depois resistir. Sim. Então, que seja menos, mas que coma. Sim. Menos vezes. Espaça, come menos, faz um jeito que você consegue primeiro. Sim. Tá. Já ajuda. Aí só uma pergunta, doutora. O idoso tem mais dificuldade com a proteína, não tem? Tem, mas ele não poderia tirar. Por isso que hoje é interessante creatina para todas as idades. Tem alguns produtos que tem inositol, tem HMB, tem várias coisas que para o idoso já vem em pozinho, eles vão recuperar musculatura. Entendi. Então, é uma questão de conseguir fazer um jeito que ele aceite, que aí vai ficar ok. Maravilha. Perfeito. Doutora, saúde integrativa, que eu sei que você gosta bastante, e conexão mente e corpo. Você defende muito essa abordagem da saúde integrativa, né? Como fatores como o estresse, o sono e até mesmo o pensamento positivo influenciam o funcionamento do nosso organismo? O sono você falou muito bem, né? Então, assim, fala um pouquinho dessa questão do estresse, que hoje é impossível a gente não ser estressado. Exatamente. E o pensamento positivo, que também é um outro grande desafio, né? Olha, o que acontece é que a gente é fruto do que a gente aprendeu. Então, se existe qualquer circunstância que você vai passar e você tem um jeito de olhar para aquilo, que você não é vítima, que você não é coitado, né? É diferente o jeito de você se sentir do que se você toma a vaga daquilo e fala, vamos resolver. Então, o ideal do pensamento positivo não é você ter o pensamento positivo. É você entender que se você partir para a solução, você vai ganhar mais. Né? Então, 95% pense na solução de alguma coisa e só 5% do problema. Né? E isso não significa que o tempo inteiro vai acontecer só coisas maravilhosas na sua vida, porque não tem como. Né? Se fosse assim, quando Jesus veio na Terra, não ia aparecer uns anjos lá, ia virar, né? Vai tirar ele lá do negócio. Mas ele não, ele quis passar por tudo aquilo e ele fez isso por amor. Então, quer dizer, só se o Filho de Deus veio na Terra e teve desafios... Que dirá nós. Nossa. Né? E o estresse, a gente pode falar assim, o estresse faz parte do dia de hoje de todas as pessoas. Exato. Então, o que acontece é que jeito que você vai encarar o estresse. De que forma você lida com ele, né? Porque se você lidar com uma coisa que é um bicho de 7 cabeças, vai ser o que você acredita sempre é. Isso. Bem isso. Perfeito. E para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas? Como se você tivesse a oportunidade agora de ter uma grande multidão te ouvindo, que nesse momento você não vai ter, mas depois que a gente colocar o programa, sim. O que você falaria para essas pessoas, principalmente para esse momento que a gente vive, de tanta instabilidade, de tanto estresse, de tanta falta de amor, falta de compaixão, né? Poderia enumerar várias coisas aqui, mas vou me abster só nessas que eu te falei. E até mesmo essa reflexão delas pensando do espírito para o corpo. Olha, primeiro Deus, depois você pensando no seu corpo ativado, na sua mente ativada, no seu emocional ativado, e não ficar dependendo e nem esperando nada de ninguém. Você tem que ser feliz sem ninguém ser causa disso. Você tem que ser feliz porque você já nasceu filho de Deus. Então, você já é herdeiro de qualquer coisa que você quiser conquistar na vida. Então, o que acontece? Fique sempre conectado. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faça o seu melhor. Porque outro dia eu ouvi assim, que morrer é lucro, viver é Cristo. É você saber lidar com tudo que você fizer da melhor maneira que você puder, porque você é um representante do Espírito Santo, da presença de Deus aqui na Terra. Então, faça o seu melhor. Né? O que você puder deixar de bom onde você estiver, faça. E o positivo vai vir,
Porque coisa boa atrai coisa boa, né? Então, a minha mensagem é: se liga, né? Sim. Porque nada tem a ver com expectativas, né? Tudo que a gente faz pode dar certo ou errado, mas a gente tem que ser feliz de qualquer jeito. Não importa o que acontece, importa como você está sobre o que te acontece. E que solução você vai buscar para aquilo. E a solução, 95% na solução e 5% no problema. Essa a minha mensagem. E eu espero que essas informações que a gente trocou hoje possam ajudar muita gente e possam abrir a mente de algumas pessoas que vão assim enxergar coisas. E toma cuidado com realmente tudo que às vezes vê e não é tão verdadeiro. Sim. Né? Então, essa é a minha mensagem. Maravilha. Quero te agradecer imensamente. Mais um episódio com você, trazendo tanto conteúdo gostoso, de uma forma leve, né? Aliás, a forma como você passa o conteúdo é a forma que você é, né? Uma pessoa leve, alegre, feliz, né? disposta com a vida, e isso é muito gostoso. Então, parabéns por você ser tão inspiradora como pessoa e como profissional. Eu que agradeço. É uma alegria, de novo falo, estar junto com vocês. Obrigado, doutora. Amém. Lari, obrigado mais uma vez pela sua contribuição e pela sua presença. E nós vamos ficando por aqui. Voltamos logo com mais histórias, com mais conteúdo, porque se Deus quiser e Deus permitir, a gente sempre vai estar trabalhando em cima dessa missão, que é de levar um conteúdo verdadeiro, um conteúdo real e um conteúdo gostoso para você que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima.